Olá, como vai você? Tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda! Estamos começando o nosso Sem Tabus. Uma boa noite para você, obrigada por sua companhia. Queremos fazer boa companhia para você também. Hoje nós vamos falar de um tema, na verdade estamos começando hoje uma série de programas. Nós queremos mergulhar nesse universo da infidelidade, das traições conjugais. E nós entendemos a respeito de casamento. Parece que é um sofrimento presente, muito presente nos nossos dias e muitas vezes relegado apenas ao pecado, ao erro, sem nos darmos conta de que precisamos investigar um pouco mais e saber por que as pessoas estão tão frágeis para trair, como outras tão frágeis para lidar com a possibilidade da traição. E entender, inclusive, historicamente. Então, nesse começo de série, serão 3 programas sobre infidelidade. Nós queremos abrir essas questões que envolvem casamento e traição, infidelidade. Então, eu te convido para essa jornada, para nós compreendermos tanto do lado dos aspectos que são percebidos, sentidos, experimentados pela vítima, por quem é traído, por quem experimenta a infidelidade em si, na posição de traído, como também vamos dar uma olhada o que acontece com quem trai. O que pode estar nesse cenário, do ponto de vista de quem caiu nesta armadilha, nesta situação de infidelidade, quando outrora estava disposto a ser fiel e manter um compromisso até o fim. Então, vem com a gente nesta jornada, vamos aprender juntos, vamos questionar, vamos confrontar, vamos nos permitir avançar neste caminho para aprendermos juntos. E garanto a você, temos muito o que aprender. Além do só, não pode, é pecado, é horrível, é doloroso demais, é inadmissível. Isso tudo está certo. Mas e o que mais? Como que a gente lida com isso que acontece agora? Então, quero aqui a tua companhia com a gente. Te agradeço muito pela confiança no Sem Tabus. E a minha convidada de hoje já é conhecida de muitos, já está comigo aqui no Sem Tabus há bastante tempo e vai outra vez se dispondo, como está hoje, nos trazer entendimento, nos jogar luz, nos fazer entender com luz sobre esse tema proposto, infidelidade. Ela é terapeuta de família, Isabel Passos. Bem-vinda, boa noite para você. Boa noite, Darleide. Boa noite, queridos telespectadores. É realmente uma alegria muito grande estar aqui para poder contribuir e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade também muito grande para falar de um assunto que é fonte de tanta dor e de tanto sofrimento para tanta gente, tanto para quem faz quanto para quem eu não gosto do termo, mas talvez para melhor compreensão, quanto quem é vítima de uma situação dessa ou quanto quem passa como ofendido, né, do adultério. Então, é realmente um tema muito denso. Infelizmente, o mais recorrente no consultório. Infelizmente, é o mais presente, é a maior razão pela procura da terapia de casal, ainda é o adultério. E isso é muito duro. E é importante, inclusive, iniciar colocando que não é uma questão somente masculina, né? Que é uma questão que está presente, não depende de gênero, depende muito mais de vínculo, está muito mais ligado à qualidade dos vínculos do que ao gênero do sujeito. Então, tanto homem quanto mulher trai, razões às vezes muito diferentes, mas razões também às vezes muito similares, né? Muito parecidas. Então, o tempo todo, quando se fala desse tema, se tem uma coisa que não cabe é julgamento. Não cabe julgamento, não cabe a ontologia no sentido de você ser ontológico, ser dogmático, de você ter uma verdade a respeito disso e dizer, sabe, de estar estabelecendo quem acertou e quem errou dentro desse contexto da conjugalidade. Até porque não vai ajudar em nada nesse momento, absolutamente né? nada. Há um fato, há uma ocorrência, há um sofrimento para ambas as partes, para outros mais envolvidos ainda, porque não é só entre o casal, infidelidade não impacta somente as duas pessoas. Tem uma rede, a gente fala numa teia, né, numa rede que é afetada
por conta desse ato. Inclusive, não somente uma rede ligada à família dela e à família dele, mas uma rede que liga, às vezes, uma outra família, né, desse outro sujeito que entrou nesta relação. Então, é uma rede mesmo, é muita gente envolvida nessa situação. Também Agora, vale lembrar, só pontuar, apresentando esse tema, que nós não vamos nos debruçar sobre os aspectos teológicos do casamento aqui. Eu estou falando com uma profissional que trabalha com a saúde mental, com pessoas, com sofrimento, e a proposta que a Isabel traz é de nós mergulharmos nesse universo do casamento, inclusive a partir da história, do que nós temos aqui mais próximos de nós. Os aspectos teológicos, nós já inclusive trabalhamos bastante aqui no Sem Tabus e nos diversos outros programas. Isso é alguma coisa assim para a gente pontual, muito clara, muito bem definida. Os aspectos religiosos, as nossas crenças, o que nós entendemos como plano de Deus para a família enquanto casamento, isso está muito bem estabelecido, muito firme, e não abrimos mão dos princípios que compõem esse conhecimento que nós temos sobre o que é casamento na Bíblia Sagrada, na vontade de Deus, no contexto da nossa fé. Então, porém, a proposta a partir de hoje, nestes programas a seguir também, é nós darmos um mergulho nesse tema, casamento e infidelidade, pegando ali os aspectos, inclusive, da história, da cultura, porque nós somos seres assim, que estamos inseridos nesse universo cultural, inseridos nesse caldo cultural, como a gente fala, e a gente precisa dar uma atenção a isso, para entender por que outrora casamento era tão rígido, um casamento para sempre, e o que foi acontecendo que nós fomos ficando mais, lidando de forma diferente com o casamento e os aspectos envolvidos nele. Então, vamos caminhando a partir daí, para que você não cobre da Isabel e também não cobre de mim o texto bíblico, as razões bíblicas, para que fique bem claro entre a gente, tá bem? Então, vamos lá. Vamos sim. É interessante a gente pensar na história do casamento aqui no Brasil. É só a nível de curiosidade mesmo. O primeiro casamento civil foi feito em Uberlândia, em 14 de janeiro de 1890. E em 24 de janeiro de 1890, o Marechal Deodoro da Fonseca fez o decreto, então, da instituição do casamento civil. E antes disso, a princesa Isabel tinha feito um decreto, só que ninguém recorria a ele. Ele nunca tinha sido utilizado. Então, com o casamento civil de, acho que é Chiquinho, bom, não vou me lembrar agora do nome, do apelidozinho que foi dado ao casal, mas foi em 14 de janeiro de 1890 e o decreto foi dado em 24 de janeiro de 1890. De lá para cá, né, aí no século XIX, o casamento ele tinha uma função, era um acordo comercial entre famílias, né? Então, era uma coisa de dotes. Então, se fazia um acordo de uma família com outra para que seus filhos casassem, sendo que nesse acordo, o par que iria casar não tinha muito peso nesse voto, né? Era uma decisão da família. E aí o romantismo trouxe um pouco a ideia do casamento feito por amor, não mais como acordos comerciais. Só que mesmo dentro desse contexto, as expectativas que se tinha a respeito de casamento eram muito diferentes do que se tem hoje. Eu não sei se os nossos telespectadores sabem, mas o Código Civil brasileiro, ele foi feito em 1916. Ele foi refeito e passou a valer o novo código agora em 2010. Mas até 2010 o que valia era o de 1916. Não existia o divórcio. O divórcio ele veio acontecer em 1977. Até 1977, quando a lei do divórcio foi aprovada, as pessoas elas se separavam, mas a mulher, o homem não, a mulher carregava o estereótipo de desquitada e ela não podia se relacionar novamente. Muita gente sofreu nesse período por conta dessa dificuldade, até que em 1977 o Nelson Carneiro fez a emenda da lei do divórcio e foi aprovado, sendo que o divórcio só podia ser feito com um casal com 5 ou realmente 7 anos
com uma separação de corpos comprovada. Então, aí era dado o divórcio. E o casamento, ele foi pensado, inicialmente, a partir de uma perspectiva extremamente fálica, extremamente patriarcalista, era voltada para o homem. É tanto que os deveres do casamento, eles se sobrepunham à felicidade. Para eles, para o casamento dessa perspectiva, a mulher ela não tinha essa expectativa do ser feliz, do ser amada, não. Ela estava ali, para ela existir, ela tinha que estar dentro de um casamento. Para que ela fosse reconhecida e respeitada, ela tinha que ter um homem do lado. E assim mesmo era sempre aquela que não abria a boca, ela estava ali a serviço. Isabel, eu conheci uma senhora no Rio de Janeiro e ela me disse da sua infância, quando seus pais se separaram, se divorciaram naquele período, foi um escândalo. E ela me relatava da lembrança de chegar na sala de aula e a professora simplesmente pedir para que ela saísse. Porque a filha do casal divorciado, aquele escândalo, e a professora não a recebeu em sala de aula porque ela sabia que os pais estavam divorciados. Então era assim, uma espécie de lepra. É uma leprosa e aquela menina, filha de pai separado, você é outra leprosinha e eu não quero que você esteja aqui no ambiente. Era nesse nível. Darley, sabe o que é duro? É perceber que hoje, em pleno século XXI, ainda é assim. Eu tenho várias situações que já me chegaram em consultório, em lugares por onde eu ando no Brasil, de relatos de mulheres que elas se divorciaram e mais, o marido adulterou, elas se separaram e os casais amigos, agora, os maridos dessas mulheres não aceitam mais as suas esposas saírem com esse sujeito porque está separada, então não é boa companhia. Infelizmente, esse tipo de coisa ainda existe. É verdade. Ainda existe. Nesse período aí, antes de 1950, o casamento ele era indissolúvel, não havia possibilidade de dissolver o casamento. Se as pessoas se separavam, porque elas se separavam, mas enquanto lei não dissolvia. E havia algo que não era negociado, já estava implícito no contrato. No momento em que eu caso e eu sou o homem da história, eu sou o chefe. Sou eu que mando. A vontade é a minha, o desejo é o meu e sou eu que dou as ordens. E a mulher se colocava nesse papel de subjugada a esse lugar, né? Alguns anos atrás, eu ainda na faculdade, eu fiz uma pesquisa orientada por uma professora, uma psicóloga da universidade, com 30 casais. Casais que iam de 1 a 50 anos de casamento. E eu acabei coletando dados surpreendentes nessa pesquisa. Um deles foi casamentos de 30 anos a 50, as mulheres não sabiam o que era um orgasmo. Elas não tinham o próprio conceito de orgasmo. Elas não tinham isso. O sexo dentro dessa relação era meramente uma obrigação conjugal, um serviço que ela prestava. Ainda tem mulheres que se comportam dessa forma. Eu já ouvi várias vezes no consultório de mulheres que elas colocam o sexo no mesmo nível de um lavar prato, lavar a roupa, do manter a logística do seu marido em dia. Então, tá aí na mesma... O item sexo está nessa listinha. Nessa listinha, entendeu? Não é uma coisa que vai dar ordem... Pertence a ela. Não pertence a ela e não vai dar ordem do afeto. Não está nesse lugar, né? Depois de 1950, aconteceram algumas coisas que deram um boom e uma mudada muito brusca, com preços positivos e com ganhos e com perdas, vamos dizer assim. A questão da chegada da mulher no mercado de trabalho, né, a entrada dessa mulher no mercado de trabalho, que demandou aí uma mudança da forma de se colocar na vida, né? Essa mulher assumiu agora uma voz, ela tem uma voz ativa. Hoje nós temos um país em que 40% dos lares brasileiros são comandados por mulheres. E não exatamente porque são mulheres que não têm maridos em casa, mas porque financeiramente são elas que comandam,
né? Então, nós temos aí essa mulher assumindo esse lugar. Nós temos o direito do voto feminino, né, que as sufragistas trazem isso, né, essa história do voto feminino, que também mudou o lugar social, o papel social da mulher. A chegada do anticoncepcional, que deu uma virada, então agora a mulher ela deixa de ser o objeto procriador para o homem, que vai dar ao seu marido uma continuação da sua história, né? É aquela que estava no lugar somente de parir. E agora essa mulher pode decidir a hora que ela vai parir e se ela vai parir. Ela tem esse poder de escolha com a chegada do anticoncepcional. Ela tem a liberdade de ter sexo sem exatamente estar casada e sem correr o risco de engravidar, né? O que traz um monte de desdobramento. Mas a gente não está aqui agora para fazer esse juízo de valor, mas compreender o contexto social em que essas coisas acontecem e aconteceram. E a implicação delas sobre o tema proposto aqui, casamento e infidelidade. Exatamente, do quanto que isso foi autorizando, foi dando um lugar confortável, um lugar possível disso acontecer, sem tantos desdobramentos que fossem assim tão reveladores. E a questão da revolução sexual e o movimento feminista, né, que aí veio mesmo. Hoje a gente percebe ainda o movimento feminista muito forte, mas a gente percebe também, pelo menos em alguns viés desse movimento, algumas reflexões, como se reconsiderassem algumas posturas mais radicais anteriormente e que agora estão sendo melhor colocadas, especialmente no que diz respeito ao trato com os filhos, né? Muito bem. Nós vamos para o intervalo e retomamos para continuarmos entendendo esse universo do casamento e infidelidade. Por que temos lidado com tanta infidelidade nos dias de hoje? E mais do que só olhar e dizer, está errado, é pecado, faz infeliz a quem você prometeu fidelidade, e especialmente sob a ótica da fé ou da religião, do que nós temos conhecimento a respeito do casamento na teologia. Então, são pontos da história. Não estamos, neste momento, dizendo isto foi certo, isto foi errado. Estamos dizendo o que aconteceu para chegarmos até aqui. Eu convido você a ficar com a gente e nós já voltamos aqui no Sem Tabus. Muito obrigada por seu carinho, sua presença aí do outro lado e a gente se encontra já já.